Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bem-vindo, Walter. Seja bem-vindo você também. Obrigado. O que temos para hoje? Bem, de novo falaremos sobre algumas questões e eu gosto das perguntas que as pessoas enviam e a vez passada nós tivemos um belo estudo sobre Romanos 3, então vejamos o que hoje nos trará. Vamos ver no que vai dar. Oremos. Pai Celeste, nós te agradecemos por nos ter reunido mais uma vez. Nós pedimos que, por favor, abençoe as nossas mentes e ilumine com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Como dissemos na última vez, as perguntas são muito importantes. Sabe, quando eu estava na universidade, os estudantes, às vezes, ficavam envergonhados de perguntar, com medo de serem zombados, ridicularizados, etc. Mas para mim, não existe esse negócio de pergunta irrelevante. Uma pergunta é algo que requer uma resposta. Que o Senhor possa nos ajudar, de acordo com as nossas capacidades, a responder a essas perguntas apropriadamente. E caso não saibamos a resposta, nós vamos dizer, talvez alguém possa nos ajudar? Exatamente. Eu creio que ouvi em algum lugar dizer que a única pergunta estúpida é aquela pergunta que não foi feita. Correto? Muito bem colocado. Temos aqui uma pergunta que foi apresentada a nós. Há um verso na Bíblia que diz que quando Jesus morreu, ele foi e pregou para aqueles que morreram no tempo de Noé. O que significa isso? As igrejas acreditam que Jesus ascendeu ao inferno, porém na Bíblia, inferno significa sepultura. Portanto, se seu conceito de inferno é aquele lugar para o qual as pessoas ruins vão logo após a sua morte, então acaba surgindo essa confusão. E há alguns versos que parecem indicar que esta seria a interpretação correta. Um desses versos está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Vamos ler. Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Portanto, essa é uma afirmação de que Cristo morreu por nossos pecados e de que Ele ressuscitou dos mortos. Próximo verso. No qual também pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Vamos analisar isso. Ele se refere aqui ao Espírito. Ele foi vivificado pelo Espírito, foi ressuscitado dos mortos. Agora, pelo mesmo Espírito, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Lembre-se de que a Bíblia chama a sepultura de prisão. Portanto, essas pessoas estavam mortas, mas o Espírito Santo, em certo momento, atuou nessas pessoas também, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Bem, a pergunta aqui é, será que Deus, através do seu Santo Espírito, atuou nessas pessoas em desobediência nos dias de Noé? Sim ou não? É claro que sim. Então, vamos ler dessa maneira. Portanto, esse Espírito, que é o Espírito Santo, também atuou no tempo de Noé. Essas pessoas hoje estão mortas, mas na época de Noé, o Espírito atuou nelas, assim como atua em nós nos dias de hoje. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Portanto, esses versos querem dizer que o mesmo Espírito Santo que atua em nós hoje, também atuou no passado.
naqueles que hoje estão mortos, porém estavam vivos na época de Noé. Não está dizendo que Jesus desceu ao lugar chamado inferno e conversou com essas pessoas lá. É muito simples. Se você souber que a palavra Hades significa sepultura, não haveria essa confusão. Portanto, o que foi que acabou causando essa confusão? As doutrinas das igrejas. Correto. E de onde receberam essas doutrinas? De Roma. Como podemos justificar nossa crença de que o ser humano não pode perdoar pecados à luz de João 20, verso 21 a 23? Esses versos basicamente dizem: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Vamos consultar outros versos bíblicos para esclarecer algumas coisas. Lucas, capítulo 5, verso 21 diz: E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão apenas Deus? Ou seja, naquela época era conhecimento comum que apenas Deus pode perdoar pecados. E uma vez que Jesus disse àquela pessoa, seus pecados estão perdoados, isso foi considerado blasfêmia. Então, a conclusão é, apenas Deus perdoa pecados. Portanto, temos que interpretar os outros versos à luz deste. O apóstolo Paulo também fala sobre este assunto. Ele diz: Vocês não sabem que julgaremos até os anjos? Será então que vocês não são capazes de julgar até mesmo as pequenas coisas que ocorrem dentro de uma igreja? Então, o que Jesus quis dizer é que se a igreja julgar alguma questão simples, por exemplo, se um homem for pego em adultério, a igreja, então, tem o direito de julgar o caso e dizer: este indivíduo precisa ser disciplinado, ele transgrediu a lei de Deus. E caso ele não faça a coisa certa, caso ele não reconheça isso e volte a estar em harmonia com os princípios de Deus, ele permanece excluído. Vamos supor que ele passou a morar com outra pessoa enquanto ainda casado. Ele está em transgressão. E a igreja, sabendo das normas, dirá: com licença, mas você está em observação, ok? E caso ele se arrependa e faça a coisa certa, a igreja vai aceitá-lo de volta. Portanto, Deus aceitará a disciplina da igreja como ato correto, mas não significa que o pecado dele foi perdoado pela igreja. Quer dizer apenas que a igreja possui a capacidade de julgar o assunto, assim como fazer recomendações baseadas nos princípios da lei de Deus. Sim. Por favor, defina um argumento forte em favor da doutrina do juízo investigativo a partir da Bíblia somente. Há muitas pessoas que dizem que os adventistas inventaram a doutrina do juízo investigativo. As palavras juízo investigativo não aparecem na Bíblia. O que não quer dizer que o princípio de um juízo investigativo não apareça na Bíblia. Qualquer tribunal tem várias fases de atividades. Sempre que um caso é trazido perante o juiz, há primeiro uma discussão sobre se o sujeito é culpado ou não. Ou seja, ocorre uma investigação, não é? Você pode até não chamar deste nome, mas é isso que acontece. É para isso que existe o tribunal. E uma vez que esta investigação seja concluída, então a sentença pode ser pronunciada. E após o pronunciamento da sentença, ocorre a execução daquela sentença. Em outras palavras, ocorre a investigação, depois a sentença e então a execução daquela sentença. Estas são as fases de um julgamento. Mas e quanto à Bíblia? Será que ela fala sobre essas questões? Vamos dar uma olhada. Em primeiro lugar,
A Bíblia fala sobre o julgamento. Ele está lá no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, e é muito consistente. Portanto, existe um julgamento. Eclesiastes 12, versos 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Haverá um julgamento, certo? Com certeza. E quem será o juiz desse julgamento? Deus. Em segundo lugar, o julgamento é para todos os homens. Romanos 14, verso 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? E tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todo julgamento foi dado a Cristo. Sim. Mas, sob um aspecto muito interessante, o próprio Cristo também está sendo julgado, porque houve uma guerra no céu. E Satanás acusou o governo de Deus, ou seja, acusou a Jesus Cristo de praticar injustiça ao expulsá-lo do céu e prover a redenção para Adão e Eva. Sim. Então Cristo e sua justiça, o seu bom agir, também estão sendo julgados em um certo sentido. O terceiro ponto é que o julgamento será tanto para os justos como para os perversos. Eclesiastes 3:17 diz: Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Portanto, serão julgados os justos e o ímpio. Jesus mencionou as ovelhas e os bodes, os peixes bons e os peixes ruins. Haverá uma separação. Portanto, haverá um julgamento. Sim. O julgamento será para os bons e os maus. Ninguém será excluído. Todos serão julgados pelo Senhor Jesus Cristo. E Paulo deixa isso muito claro. Você não pode, como um humano, julgar os motivos do coração. Deixe isso para Deus. Deixe para Deus. O quarto ponto é que haverá uma investigação, pois os livros de registro serão abertos. Não é mesmo? Sim. Daniel, capítulo 7, versos 10. Sabe de uma coisa? Podemos ler na tela, mas também podemos ir à Correto. Bíblia. Eu sempre prefiro ir diretamente à Bíblia. E podemos ir lá para o livro de Daniel. Podemos ir para Daniel, capítulo 7. E é interessante que no capítulo 7, ele descreve essas criaturas, esses animais que surgirão, os reinos que surgirão. E no verso 9 temos um novo parágrafo. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça branca como pura lã. Seu trono era de chamas de fogo, e suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Onde acontece essa cena, céu. Martin? Ocorre no céu, e livros foram Sim. abertos. E quais são esses livros? Há muitos livros mencionados na Bíblia. Há o livro da vida, Sim. e, falando nisso, quem está no livro da vida? Todo mundo. Cada pessoa está escrito no livro da vida. Porque Cristo morreu por todos, Sim. mas será que seu nome pode ser removido deste livro? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. E isso será feito baseado em quê? Nas suas Suas ações, obras. nas suas decisões.
Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado no fogo. Então, enquanto a cena do julgamento ocorria no céu, há grandes palavras proferidas aqui embaixo, e ele observa ao longo de toda a linha do tempo, até o momento em que essa entidade será destruída. Portanto, Daniel 7 fala de uma cena de julgamento que ocorre no céu, onde livros são abertos. Mas qual seria o propósito de abrir 100 livros? Para verificar, olhar, ler, ver o que se passa neles. E de investigar se o indivíduo está no livro da vida ou não está lá. Sim, Será que suas obras foram de tal natureza que seu nome não foi riscado do livro da vida? Ou será que ele teve fé? Etc. Lucas 21:36 diz: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Ou seja, chegará o momento em que ficaremos diante do Filho do Homem para acertar as contas. Acontece que antes disso, os livros já foram antes abertos disso, no céu. sim. Muito bem. O quinto ponto é: haverá um pronunciamento do veredito. Haverá uma investigação da qual os livros serão abertos. Portanto, tenha cuidado de como você vive sua vida, porque eventualmente confrontaremos o próprio Cristo e teremos que encarar o resultado da investigação, seja ele qual for. E então haverá um pronunciamento do veredito. Do veredito. E algumas pessoas, ao ouvirem o veredito, dirão: Mas, Senhor, nós não fizemos todos esses milagres Em teu nome. no seu nome? E ele dirá: Apartai-vos de mim. E então Jesus diz uma palavra interessante: vocês que praticam anomia contra a lei de Deus. Não devemos esquecer isso. Apocalipse 22, verso 11 diz: Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, quando a investigação for concluída para toda a humanidade, Sim. então Deus inicia a separação. De agora em diante, aqueles que foram injustos, que continuem injustos. Os que forem justos, que continuem justos. Se você for santo, que continue santo. Se você é sujo, que continue sujo. Ou seja, acaba o tempo de graça. Esse é o desfecho final de toda a cena do julgamento. Apocalipse 22, versos 12 diz: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E agora eu faço uma pergunta. É dito que ele vem logo, trazendo a recompensa com ele. Que recompensa é essa? Bem, será ou vida eterna ou julgamento eterno. Ok. É esse o veredito desse juízo investigativo. Então, essa decisão deve acontecer quando? Antes. Sim, ou anteriormente. depois de sua vinda? Antes. Do contrário, ele não poderia Não trazer poderia a ver com a recompensa. recompensa. Portanto, é óbvio que há essa investigação. E então, o pronunciamento do fim do tempo de graça, e então, quando ele vier, sua recompensa estará com ele. Agora, quanto à ressurreição, haverá mais de uma? Sim. Sim, haverá a ressurreição dos justos, mas o resto dos mortos não ressuscita ainda, de acordo com a Bíblia. Permanecem mortos por quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos. Portanto, somente aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição serão salvos. Mas se você ressuscitar na segunda ressurreição, isso quer dizer que você estará perdido para sempre. O sexto ponto é: haverá a execução do julgamento.
Estamos percorrendo as fases. Apocalipse 20, verso 11 diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Agora, isso acontece depois do milênio. Essa é a segunda ressurreição. Sim. Portanto, há este grande trono branco e os corpos dos perdidos são ressuscitados para encarar as consequências de suas ações. E por não estarem no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Agora, o verso 14 define esse lago de fogo. Apocalipse 20, verso 14 diz: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Sim. Essa é a destruição final dos ímpios. A segunda morte, da qual não haverá ressurreição. O sétimo ponto é: os justos serão purificados. Uhum. Você precisa ser purificado de suas transgressões, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Hebreus 12, versos 23 nos diz: A Assembleia Universal e a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, como juiz de todos, e aos espíritos dos justos que foram aperfeiçoados. Ele está se referindo à igreja, dizendo: aqui estão indivíduos que não são mais injustos, mas foram declarados justos. Agora, precisamos tomar muito cuidado de como estudamos isso. Agora o ponto 8. Vamos lá. Os justos serão declarados dignos antes da segunda vinda de Cristo. Isto deve acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Do contrário, não poderia haver uma recompensa, nem a ressurreição dos justos, porque antes precisam ser declarados justos. Senão você teria que ressuscitar a todos e então declarar, e o resto teria que morrer. Isso, e não é assim que acontece. Ocorre apenas a ressurreição dos justos, e são declarados justos. É importante estudarmos isso com cautela. Lucas, capítulos 20, a partir do verso 34 diz: E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Porém, os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de casar e nem ser dados em casamentos. Não vamos usar esses versos para falar de casamento ou como o casamento será no céu, ok? O ponto que queremos frisar é: havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos. Portanto, devem ser declarados dignos. Sim. E o que quer dizer isso? Significa que tem que ter havido um estudo para ver se você é digno. É necessário uma investigação a fim de verificar se você é digno. Continuando, Lucas 21, 36 diz: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estarem de pé diante do Filho do Homem. Nessa investigação, você deve ser declarado digno. Do contrário, você não poderá fazer parte da primeira ressurreição. Vamos dar uma olhada na expressão declarados dignos. O que a Bíblia quer dizer? A palavra é kataxio. Esta é a concordância no dicionário, ser julgado como inteiramente merecedor, declarado digno. De acordo com Mountain e Milligan, essa palavra grega não significa fazer digno, mas contar como digno. E aí está, mais uma vez, a diferença entre o catolicismo e o protestantismo. O catolicismo ensina que você é feito digno, mas o protestantismo ensina que você é declarado digno. Ou seja,
quer dizer que a justiça é imputada a você. É uma justiça que você se apropria pela fé, Uhum. que então faz você ser declarado digno. Então, o dom é sempre um presente dado pelo doador, e não algo conquistado por mérito próprio. Se trata de uma justiça alheia a você, imputada a você, para que nenhum homem possa se vangloriar. Correto. Portanto, eu espero que isso responda à pergunta sobre se há ou não um juízo investigativo. E espero que também responda que esse juízo investigativo é anterior à segunda volta de Jesus. Precisa ser antes, do contrário, não poderia haver uma ressurreição dos justos separadas das dos Correto. injustos. A falsificação que Satanás fará da segunda volta de Jesus ocorrerá antes ou depois do fechamento da porta da graça? Haveria algum sentido em enganar as pessoas depois do fim do tempo de graça? Não. Não. Portanto, qualquer mecanismo de engano que induza as pessoas a seguirem uma falsa doutrina deve acontecer antes do fim do tempo de graça. Portanto, Satanás irá se disfarçar de anjo de luz antes do fim do tempo da graça. Satanás chegará a usar as palavras de Cristo Sim. na tentativa de desviar as pessoas da verdade da lei de Deus, para convencê-las do seu ponto de vista, e muitos serão enganados. Mas aqueles que conhecem as suas Bíblias sabem que Jesus não voltará desta maneira. Correto. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que os justos encontrarão Jesus nos céus, ou seja, ele não tocará essa terra com Sim. seus pés, enquanto que Satanás visitará várias partes do mundo, caminhando aqui e ali. E suas palavras serão contrárias às palavras de Deus. Ele dirá, por exemplo, que o sábado foi alterado, mas não há nada na Bíblia que afirme isso. E isso não pode ser levado na brincadeira, porque ele fará de tal maneira que será muito difícil de distinguir. Você tem de estar firmado e ancorado. Com certeza, ele é o mestre do engano. Ele foi um mentiroso desde o início. O que significa andar no Espírito? Gálatas 5, verso 16. Bem, em Colossenses 1, versos 27, diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, o que quer dizer andar no Espírito? Ter Cristo em... Quer dizer ter Cristo em você. E quem é que faz as boas obras quando Cristo está em você? É Cristo, trabalhando através de você. Ele é a esperança da glória. E será que Jesus pode estar em desarmonia com seus próprios ensinos? Em outras palavras, qual é o critério para determinar se alguém está em espírito ou não? Se essa pessoa guarda a lei e anda de acordo com a Bíblia. Andando de acordo com a Bíblia, fazendo o que a Bíblia diz, pois é isso que Jesus veio fazer. Ele foi a encarnação da lei. Portanto, se você quer saber se alguém foi justificado ou não, e se ele está de acordo com o Espírito, você deve se perguntar, assim como Tiago, se as obras não estiverem em harmonia com o Espírito, portanto, ele não está andando no Espírito. A Bíblia deixa isso muito claro em Atos capítulo 5. Deus concede seu Santo Espírito para aqueles que obedecem. Correto. Esse é o critério para saber se alguém está andando no Espírito. É pelos frutos que se saberá. A obediência sem o amor e fé também é inútil. É inútil. Não foi você que uma vez disse que não são as pessoas boas que vão para o céu, mas As são pessoas as obedientes obedientes que vão para lá? E as pessoas não gostam dessa declaração porque soa legalista. Sim. Mas quando Jesus disse,
Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso não é obediência? É a obediência. Então, o amor se mostra pela obediência? Outro fator é o seu motivo Sim. para guardar os mandamentos. Seria medo? O medo não te levará para o céu. Não. Ou o motivo seria o amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É por isso que é importante que estudemos bastante este assunto, para que passemos a vê-lo do mesmo ponto de vista que Deus o vê. Exatamente. Não devemos ter apenas a fé em Jesus, mas a fé De de Jesus. Jesus. E não foi ele que disse, eu tenho guardado os mandamentos de meu Sim. Pai? Portanto, quando você estuda os mandamentos e os internaliza, compreendendo que eles são totalmente lógicos, vendo que são necessários para que o amor exista, então já não são apenas mandamentos, pois obedecê-los passa a ser um ato de amor. Houve um período de 40 anos entre as pragas e o êxodo e o tomar posse da terra prometida. Durante esse período, os israelitas foram um povo terrivelmente teimoso, que desafiava o Senhor que estava no meio deles. Você poderia, por favor, analisar o antítipo desse período? E essa é uma pergunta muito interessante. Eu fiz uma série sobre esse assunto. É intitulada Transformação Total. Quem sabe você pode colocar o link para ela aí na descrição. Vamos explicar isso de forma amena. Seja lá o que Israel fez, nesse período em que eles eram extremamente teimosos, nós fazemos ainda pior. O povo de Deus, hoje, não é menos teimoso do que o antigo Israel. Com certeza. Seja lá qual for o aspecto. Tudo. A alimentação, por Sim. exemplo. Não queriam abrir mão de jeito nenhum da comida do Egito. E a Israel moderna, do povo de Deus hoje, também não quer abrir mão da comida do Egito. Tem essa palavrinha legal, murmurando. Murmuração, idolatria. Temos hoje tantos ídolos com apenas formatos diferentes. E então, sim, eu acho que as pessoas deveriam separar algum tempo para assistir essa série. O que é importante para mim nessa série é que a história da Bíblia. Se você tiver todo esse conhecimento, mas não tiver transformação, então não vale de nada. Não é suficiente ter um conhecimento mental do plano da salvação. Você pode até mesmo memorizar a Bíblia toda. Aliás, o diabo sabe Sim. a Bíblia de cor. Mas quando ela não é aplicada ao coração, então não é o bálsamo de Gileade. Correto. Portanto, sim, existe um povo teimoso que vive hoje. Sim, o antitipo está vivinho da Silva. Exato, mas quem somos nós para dizer, olha, eles lá são os teimosos, enquanto que há muitas coisas em Na nossa minha própria vida, que por nos exemplo. qualificam como teimosos também. Correto. Pois é. Você poderia, por favor, falar do segundo grande êxodo e quão perto nós estamos dele? Muito bem. Como foi o primeiro êxodo? Foi uma salvação da escravidão física, não é? Mas o que é o segundo êxodo? É a salvação da escravidão espiritual, Aham. escravidão do pecado. Portanto, há um êxodo que deve acontecer na sua vida pessoal. Quando se aceita o Evangelho, ocorre então um êxodo da escravidão do pecado para a salvação que é oferecida a você por Cristo. Isso ocorre em um nível individual. Porém, há também a salvação coletiva. Assim como o Israel, como nação, foi liberta da escravidão do Egito, que serve como um tipo do povo de Deus que, ao final, será liberto também dessa escravidão. Saia da Babilônia, ou seja, da escravidão do pecado. Babilônia quer dizer Sim. confusão. E sincretismo
essa mistura entre Com o erro, certo sim. e o errado. Deus diz, saia dessa confusão, pois ela se tornou casa de demônios, casa de toda ave detestável e imunda, ou seja, do falso Espírito Santo, que o leva à rebelião contra a lei de Deus, ao invés de levá-lo à harmonia com a lei de Deus. Então, saia dela, para que você não participe de suas pragas em julgamento. E a norma desse julgamento, como já Sim. vimos aqui, é a lei de Sim, é a Deus. transgressão dela. Sai dela, povo meu. E durante esse último chamado, um pouco antes do fim do tempo da graça, nós, como povo de Deus, basicamente estamos em Baal Peor. É, Naquele grande momento em que ocorre a grande apostasia, mesmo dentro da igreja, que resultará numa separação, até mesmo dentro da igreja, para depois disso chegarmos a Canaã, quando o povo de Deus irá para Canaã celestial, uma vez que o tempo de graça termine, que as pragas tenham caído e Cristo finalmente retorne. Portanto, há um êxodo individual e coletivo. e quão perto você acha que nós estamos disso? Já estamos às portas, não é mesmo? Amém. Fizeram uma declaração que eu achei muito bonita, talvez nós podemos falar sobre ela. O título é A Justificação pela Fé. E essa pessoa disse, minha esposa e eu temos lido o grande conflito ultimamente, e eu acabo de perceber que existe uma linha constante de justificação pela fé, que pode ser seguida desde Adão e Eva, Caim e Abel, passando pela Idade Média, a época da Reforma, até a nós hoje. E esse é o tema mais ferozmente atacado por Satanás durante todas as eras. Absolutamente na mosca. A justificação pela fé é contrária à natureza humana. Nós não gostamos de reconhecer a nossa incapacidade. Queremos, de alguma forma, contribuir para a nossa salvação. O morto, porém, não pode contribuir em nada para ressuscitar. A justificação pela fé é a terceira mensagem angélica, em verdade. Sim, a mensagem diz, não aceite a marca da besta. Não se submeta à lei da besta, que é contrária à lei de Deus, pois a justificação é manifestada pela obediência à lei de Deus, não é? Sim. A obediência não é um meio da salvação, mas a consequência da salvação. Toda a nossa justiça é imunda. E esta é uma verdade linda, a de que Deus aceitou vir aqui tomar o lugar de um pecador morto em transgressão, sofrer Ele mesmo as coisas que eu deveria sofrer, pagar esse preço e então oferecer a vida eterna de volta para mim, sob a condição da justificação pela fé, e só pela fé, não por obras, para que eu não possa me gloriar em nada a não ser na justiça de Cristo. Essa é a beleza da salvação. Essa é a mensagem bíblica. E é uma mensagem que a maioria do mundo não quer aceitar. E o que me deixa horrorizado é que o mundo protestante corrompeu essa doutrina ao assinar aquela declaração conjunta sobre justificação com a Igreja Católica, pois agora, como você sabe, somos salvos apenas pela graça e não mais pela fé. E pelas obras de Cristo. Pelas obras salvíficas de Cristo. E não mais pelo sangue de Cristo. O fato de que os protestantes assinaram isso me deixa de queixo caído. A justificação pela fé não nega, como nós já dissemos antes, guardar a lei. Correto? Não está em Hebreus a história sobre Abraão e como ele guardou sua fé, e também a Bíblia diz que Abraão guardou os mandamentos. Muito bem, vamos para esse verso. Acho que é Gênesis capítulo 26.
verso 5. Diz assim: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. Se Abraão foi salvo apenas pela fé, então que mandamento e estatutos e leis ele guardou aqui? A fé dele foi aperfeiçoada pelas obras. Como o livro de Judas diz. Vamos para Hebreus agora. E antes de irmos até aí, eu queria mencionar que isso foi antes do Sinai. Isso mesmo. Então, não é a mesma lei que Moisés deu aos israelitas. Aham. Desculpe, ela é a mesma lei, mas isso quer dizer que ela já se aplicava desde antes de ser pronunciada no Correto. Sinai. Sabemos que a lei já existia antes. Pois quando Deus os libertou do Egito, Ele disse, vou testá-los para ver se andam conforme as minhas leis ou não. E, como você sabe, o maná caiu de uma maneira de forma a salientar a importância do sábado antes mesmo Sim. de chegarem ao Monte Sinai. Agora vamos para Hebreus. No capítulo 1 diz exatamente quem é Jesus Cristo. É um capítulo muito bonito. É provavelmente um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. Há tanta profundidade. Eu acho que em algum próximo episódio, talvez você poderia nos guiar pelo livro de Hebreus. Talvez devêssemos estudar juntos esse livro, mas o primeiro capítulo diz quem é Jesus. O primeiro capítulo diz que ele é o Criador, que ele é o Filho exaltado de Deus, aquele a quem Deus disse, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Os anjos não são, porventura, espíritos ministradores enviados para servirem a favor daqueles que hão de herdar a salvação? A natureza exaltada do Filho de Deus é descrita aqui no capítulo 1, mas não vamos ver todos os detalhes agora. E o capítulo 2 fala sobre essa grande salvação. Verso 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação será o estudo da eternidade, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os discípulos. Eles a confirmaram. E no verso 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagraste pelas aflições o príncipe da salvação deles. Jesus sofreu muito por causa de nós. Verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, ou seja, o diabo. E então, no verso 15, ele nos fala de Abraão. Diz assim, porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ou seja, Cristo tornou-se totalmente humano para identificar-se com a humanidade e pagar o preço por ela. É uma pena que muitas das traduções modernas pervertem o verso 16, dizendo, pois é claro que não é anjos que lhe ajuda. Mas essa tradução aqui, na King James, é tão precisa, porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Vamos agora ao grande capítulo da fé, capítulo 11. Nós já falamos sobre esse capítulo muitas e muitas vezes. Eu sempre falo dele. Acho que podemos pregar sermões ilimitados com o primeiro verso.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu sempre digo que esse é o verso mais simplório da Bíblia, se ficarmos na superfície. Correto. Mas ele é, na verdade, o verso mais importante da Bíblia, porque o verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, então a fé é algo que, por definição, não é baseada no que se vê, Não. mas no que se crê. Eu sempre uso o exemplo de um tribunal de justiça, no qual o juiz chama as testemunhas para a frente e diz: conte-nos o seu testemunho, diga-nos o que viu. E a testemunha diz assim: Vossa Excelência, vou dizer o que não vi. Ora, o que o juiz diria? Me desculpe, mas... Desculpe, mas o que você está fazendo aqui está desperdiçando meu tempo. Então, como algo que se espera pode ter substância? Uhum. Não se pode esperar por algo e ter essa substância ao mesmo tempo. Porque substância implica que aquilo que você espera já está lá, já existe. Não se pode ter esperança de dirigir uma Ferrari se ela já existe. Se você já a tem, não se pode agarrar-se a uma esperança se você já tem aquilo que espera. Correto. Não. Portanto, a fé é baseada em alguma coisa que você sabe que vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Mas ainda não aconteceu. Você também não havia dito que, uma vez que chegamos no céu, não precisaremos mais de fé, porque Isso nós teremos mesmo. a substância. Então, fé é a esperança dessas coisas. Eu espero ter a vida eterna. Mas essa fé tem que ser tão real que é como se aquilo já existisse. Ela deve ter substância. Já precisamos vivê-la aqui. Mas como agarrar essa esperança? Pela fé. E de onde ela vem? De Cristo. Correto. Devemos nos apropriar da justiça dele. E pela fé, devemos crer que ele já nos imputou sua justiça. E então seus amigos dirão: eu não conheço mais você, você está diferente. Deve haver uma mudança. Uma transformação. Sem transformação, não há evidência alguma de que você conhece a Cristo. Pois por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, que ele criou as coisas do nada, que ele falou e existiu. Você acredita nisso? Sim. Então, pelo jeito, os cientistas têm muita sim. fé, porque acreditam que O Big Big Bang Bang veio do nada. veio do nada. Eles também têm fé. Eles não deveriam humilhar aqueles que creem na Bíblia, pois a teoria deles é tão improvável quanto a Na nossa. verdade, também é fé. É fé. Não é ciência, de jeito nenhum. Mas tento empurrar como Verdade. ciência. Eu não tenho problema com a ciência. Meu problema é com a filosofia da ciência. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Essa questão é pertinente a isso. Nós temos Adão ali, Eva, Caim, Abel. A Bíblia diz claramente que o sacrifício de Abel foi superior ao sacrifício de Caim. Por quê? Porque ele obedeceu. Porque ele se apropriou de uma justiça que estava fora dele mesmo. O cordeiro que ele ofereceu é o meu substituto. Sim, Justificação pela fé. ele não confiou em si mesmo. Ele confiou numa fonte externa. É isso mesmo. Ele foi salvo pelo sangue daquele cordeiro. Mas o que Caim trouxe? Nas obras de suas mãos, As obras de suas mãos. E qual deles foi superior? o de Abel foi o correto. Ok? Agora, no mundo de hoje, temos esses dois sistemas religiosos lado a lado? Sim.
E você sabia que apenas o protestantismo, que não passa de uma fração das religiões do mundo, uma pequenina fração, mesmo dentro do cristianismo, se apropria da justiça de Cristo como Abel fez, pois o resto do mundo oferece um sacrifício de obras. O que é triste, não é? É. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aqui temos a questão da morte e da ressurreição, que também são negadas pelo mundo hoje. Sim. O mundo crê que quando se morre, vamos direto para o céu. Mas aqui é dito claramente que Enoque foi trasladado vivo para o céu. Os demais morrerão e terão que aguardar a ressurreição. Sim. Mas o mundo hoje não crê assim. Não. Seria essa a fé de Jesus? Não. Não. Você precisa acreditar no que a Bíblia Exatamente. diz para ter a fé de Jesus. Pois sem fé é impossível agradar a Ele. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é o recompensador dos que os buscam. A justificação pela fé é o coração da salvação. E mesmo entre as fileiras dos crentes, ocorre a batalha entre o método de Caim e o método de Abel. Haverá essa luta até os momentos finais da história dessa terra. A justificação pela fé é o coração da terceira mensagem angélica. Foi pela fé que Noé, ele construiu uma arca. Isso é um ato de fé. Correto. E o mundo acredita nisso hoje? Não. Não. O mundo tem fé? Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Será então que o mundo agrada a Deus ao negar o dilúvio e defender a teoria da evolução? Não. Não mesmo. Então o verso a que você se referiu. Foi pela fé que Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde iria. Então o que foi que ele fez com a sua fé? Ele agiu. E obedeceu. E por acaso Abraão recebeu a promessa? Não. Não, ele era um estrangeiro, morando em meio a estranhos. Exatamente. E mesmo com relação ao lugar onde ele foi enterrado, ele recebeu como presente ou precisou comprá-lo? Ele teve que comprar. Bem, foi oferecido a ele. Mas ele disse não. comprou. Pagou por ele. Portanto, nenhuma dessas pessoas recebeu a promessa. Continuando, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, sem substância. Mas pela fé eles tinham a substância, mesmo que não pudessem tocá-la. E veja, aqui está um outro ponto. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Será que existe uma cidade no céu, da qual Deus é o arquiteto e construtor? Sim. Isto está em harmonia com a Bíblia? Sim. O livro de Apocalipse não nos diz que haverá nova Jerusalém que descerá dos céus, adornada como uma noiva? Correto. Mas o mundo crê nisso? Não. Eles querem um reino terrestre. Querem um reino terreno. Mas nós queremos um reino celestial. Vamos voltar àquele verso de João, capítulo 14. Nós já o lemos tantas vezes que... Mas esse é o cerne da questão. Nós precisamos saber isso de memória. Não se turbe o vosso coração, mas creiam. Mais uma vez, essa palavrinha, creiam. Creiam em Deus, creiam também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E eu vou para preparar um lugar para vocês. Seria esse um lugar real ou um lugar espiritual? Não, é um lugar real.
cujo arquiteto E o edificador é Deus. é Deus. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Qual é o caminho? A verdade e a vida, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A justificação pela fé é o único caminho para nos apropriar da salvação e nos tornarmos herdeiros da promessa. E a partir da sua fé, emana a sua obediência. Mais um verso. Vá para Isaías, capítulo 58. Achou? Sim. Verso 13. Vamos ler o 13 e o 14. Os últimos dois versos de Isaías 58. Se desviares os teus pés do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo seus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as suas próprias palavras, então, essa palavra é importante. Então, Depois de todas essas coisas, te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar nas alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor assim o disse. Qual é a herança de Jacó, Martin? vida eterna. Essa é a herança de Jacó. Mas junto a isso, ele também herdaria Canaã. Sim. Esta aqui é a Canaã típica, mas nós estamos nos referindo à Canaã antitípica. Agora é uma outra questão. Teria o sábado um importantíssimo papel nessa questão da fé? Sim. Vamos recapitular. Será que o mundo acredita na história de Noé, como conta a Bíblia? Não. Não. Não, nós vimos que na verdade é considerado uma O conspiração. mundo acredita no relato da criação? Não. Essa é a primeira afirmação no livro de Hebreus, capítulo 11, que o mundo foi criado, não é? E qual seria o símbolo disso? O sábado. A guarda do sábado seria obras ou um reconhecimento de uma obra que Jesus já completou tanto na criação quanto na redenção? Exatamente, é um reconhecimento. Faz parte da justificação pela É fé. inseparável. Não se pode separar. Que Deus nos dê sabedoria para diferenciarmos a salvação pelas obras da salvação pela fé. E para vermos o sábado como o memorial da nossa fé na criação e na salvação. Que Deus nos dê sabedoria. Vamos orar. Pai Celestial, Tua palavra é tão cheia de sabedoria que exige ser estudada. Eu oro para que o Teu Santo Espírito ilumine as mentes de todos aqueles que as estudam, para que compreendam a altura, a largura e profundidade da Sua palavra, que é para nós a salvação. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado!